Até às 10, 10h10, tá? Quando estiver acabando de indicações, tá? Só me ajuda antes de terminar. Bom dia a todos, meus irmãos. Bom dia. Bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus continue nos inspirando, nos envolvendo, né? Esse clima, que nós possamos usufruir o máximo desses minutos que vamos passar aqui juntos. E antes de começar esse tema, eu gostaria de lembrar de uma frase da história da Alice no País das Maravilhas, quando ela chega no País das Maravilhas e fica perdida, né? Ela olha uma estrada e vê uma outra estrada, o coelho passa e ela pergunta: por favor, para onde vai essa estrada? Aí ele responde para ela assim: mas para onde você quer ir? Para onde você está indo? E ela diz: eu estou perdida. E ele diz assim: mas para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então essa frase, eu acho que é uma frase que caracteriza bem o sentido desse estudo, porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é muito importante a gente saber para onde é que nós estamos indo. Ou estamos nos direcionando para algum lugar, temos alguma meta, temos algum objetivo, né? Então o que dá sentido à vida é um pensamento que é um dos pensamentos filosóficos mais antigos, né? O homem sempre procurou um sentido para a sua vida, e esse sentido, ele muda de pessoa para pessoa, e em cada pessoa ele muda também ao longo da vida, né? Então cada pessoa tem uma meta, um ideal, que não é o mesmo que o nosso. Muitas vezes nós lutamos muito com as pessoas, porque queremos que as pessoas tenham as mesmas metas que as nossas, os mesmos ideais que os nossos. Aquele mesmo ideal que nos faz bem, nós queremos que o outro também tenha. E como não somos iguais uns aos outros, somos todos diferentes, e na natureza isso é uma lei, né? Se você pegar uma árvore, por mais que as folhas pareçam iguais, elas são todas diferentes umas das outras. Até os animais, você vê os animais que vivem em sociedade, as formigas, as abelhas. Se você for analisar, você vai ver que cada uma tem um comportamento com alguma peculiaridade, alguma diferença. Então é impossível querermos a felicidade para o outro do mesmo jeito que queremos a felicidade para nós mesmos, porque ele tem características diferentes. Ele tem uma história como espírito diferente da nossa, que a gente vê a vida só pelo ângulo dessa nossa atualidade, né, da vida atual. E na verdade ela é uma soma de reencarnações. Então muitas vezes nós temos impulsos na vida atual, tendências, gostos, que não foram nem desenvolvidos nessa vida, foram desenvolvidos em outras vidas. E porque nós trazemos isso no nosso espírito, nós já temos aquele impulso de determinado comportamento, de determinada ideia, determinada forma de pensar, que às vezes nos levaram até a situações prejudiciais. Então nós temos que analisar sempre os nossos impulsos, para ver se esse impulso não é algo que pode ter me feito falhar numa outra vida, para podermos amealhar sentidos novos, pensamentos novos, posturas novas, né? E não ficarmos sempre naquela área de conforto que
pertenceu a uma vida passada e que agora tem o seu reflexo nessa vida atual. Então os impulsos da pessoa, os gostos da pessoa, são frutos de uma vivência muito ampla como espírito imortal, já que ele permanece na vida física há pouco tempo, em comparação ao tempo que ele vive no mundo espiritual e em comparação a todas as vidas que ele já teve, né? Então, esse sentido para a vida, que nós, na maioria das vezes, damos na atualidade, pode ser um reflexo de algo no passado. Vamos dizer que a pessoa tenha exercido a medicina em outra vida. Aí, nessa vida, ela tem aquela vontade de voltar para aquele mesmo terreno onde ela atuava. Ela tem aquele impulso, aquele desejo de se tornar um médico, mas é que já foi um médico no passado, né? Vivenciou aquela experiência no passado. E agora, se a reencarnação situa aquela pessoa numa outra área, é porque ela tem que vivenciar experiências novas. Mas na maioria das vezes nós queremos voltar para aquilo que nós vivenciamos, né? Ou fizemos parte de algum tipo de religião e agora estamos vivendo outro tipo de religião. Joana de Ângeles mesmo foi católica, né? Divaldo diz que ela vai reencarnar e pretende ser espírita, pretende atuar no espiritismo, na mediunidade, né? Viver uma experiência nova. Mas se nós não tivermos uma orientação pessoal a respeito disso, nós vamos querer vivenciar aquela mesma experiência, os mesmos comportamentos, a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir, e não renovamos isso, né? E a vida quer que nós renovemos isso. E se nós não tomarmos uma postura, uma decisão na nossa vida, nós acabamos não fazendo nada. Os guias, os espíritos, eles costumam dizer que existe, assim como existem dias na nossa vida que não rendem, aquele dia que você programa uma série de coisas e você não consegue fazer nada daquilo que você programou, aí você diz assim: o meu dia não rendeu, eu pretendi fazer isso, fazer aquilo, não consegui me organizar para fazer nada, então meu dia não rendeu. Assim também os espíritos dizem que existem vidas inteiras, reencarnações inteiras que não rendem. As pessoas reencarnam e passam a vida inteira se distraindo com coisas, com brincadeiras, com novidades, né? Vai se distraindo com os atrativos do mundo físico, do mundo material, e se esquece do objetivo que é espiritual. E aí a reencarnação inteira não rende. Ou então rende muito pouco, né? Já que nós sabemos que nós rendemos no bem. E aí vivemos aí hipnotizados com a internet, com a televisão, que apresenta uma ideia fictícia de uma vida que não existe, né? A gente olha aquela vida da televisão e acha que aquilo ali é um ideal de felicidade, né? Que aquilo ali seria um sentido para a nossa vida, ser como aquele personagem, alcançar o sucesso que aquele personagem está alcançando, sem perceber que aquilo ali é uma ficção, é uma fantasia. A vida, na verdade, não é assim, né? Então nós temos que estar sempre atentos para não ficarmos como Alice no País das Maravilhas, sem saber para onde irmos e tomando qualquer caminho, porque, como o Coelho disse, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Mas essa pergunta, ela já foi feita pelo homem, né? Podemos tentar responder usando nossa fé, qual o sentido da vida, usando nossa fé, a religião ou a filosofia, que é a filosofia que buscou mais uma resposta para isso, né? Mas não temos uma resposta definitiva, já que isso vai variar. Durante a minha fase de infância, o sentido para a minha vida é um. Na minha fase de adolescência, o sentido já vai outro, e quando eu amadureço, o sentido vai outro, e esse sentido pode voltar a mudar conforme nós vamos melhorando, né? Porque, como a nossa irmã disse, a ideia é o aperfeiçoamento, é nós nos melhorarmos cada vez mais. Nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui na Terra, né?
Nós sabemos só que o bilhete está comprado, o trem vai passar, mas não sabemos a hora que ele vai passar. Então, nós não sabemos quanto tempo ainda temos. Então, aproveitar o máximo de tempo que nós temos para utilizar as ferramentas que nós temos na Terra para causarmos essas mudanças. E é algo muito difícil de conseguir. Essa coisa de mudar é difícil. Porque a nossa estrutura começa a se acomodar. O nosso cérebro começa a se acomodar. Né? Fica ali naquela zona de conforto. E quando você quer fazer uma mudança, todo o nosso organismo tem uma reação contrária àquela mudança. Porque toda mudança exige muito esforço. Então, por exemplo, se eu quero, a partir de amanhã, me exercitar, né, que eu sei que é algo que eu devo fazer para a manutenção da vida no meu corpo, para ter atividade no meu corpo, a circulação, o batimento cardíaco, para ter uns músculos, né, bem irrigados, bem exercitados, para poder viver, até porque a expectativa de vida tem aumentado muito, né? Já não temos mais a mesma expectativa de vida. Hoje em dia tem muitas pessoas de 50 anos que biologicamente têm 30 e poucos anos. Isso está acontecendo, quer dizer, está alongando mais o tempo de vida. E isso tende a acontecer cada vez mais, a gente cada vez viver mais anos. Mas para isso temos que ter um corpo em condições de suportar todas as necessidades da vida. E muitas vezes, quando decidimos nos exercitar, o nosso corpo tem uma reação contrária. Mas por que eu vou me exercitar? Se eu estava acostumado com a cama, com dormir até mais tarde, né? Por que eu vou me exercitar? O que isso vai me trazer um benefício? E se eu for, conforme eu vou insistindo, aí o meu cérebro, as minhas células começam a entender, começam a produzir substâncias para que eu possa ter mais energia, a minha alimentação também precisa mudar um pouco, e aos poucos eu vou fazendo essa mudança. Mas precisa ter uma força de vontade grande, uma persistência grande para fazer essa mudança. Então, quando eu estava fazendo esse... Desculpa, quando eu estava fazendo esse estudo... Quando eu estava desenvolvendo esse estudo, eu descobri que existem 4 teorias a respeito do sentido da vida. A primeira é chamada de hedonismo. Alguém já ouviu falar do hedonismo? Ninguém? Aí atrás. Hedonismo. Então, o hedonismo ela é um aspecto, né, que trata desse sentido da vida, que fala do prazer e da felicidade. Então, para o hedonista, para aquele que é considerado hedonista, a dor e o sofrimento não colaboram em nada. Né? Para o hedonista, a dor e o sofrimento, eles não acrescentam em nada na vida. Né? A vida termina, o hedonista sabe que a vida termina, então ele deve usufruir o máximo da vida, porque ele sabe que essa vida vai ter, a qualquer momento, vai ter um fim. Então, como ele vê que essa vida a qualquer momento vai terminar, e o sofrimento para ele, né, a dor e o sofrimento não acrescentam em absolutamente nada para ele, ele vê que o ideal é usufruir do prazer, ter o máximo de prazer, se divertir o máximo, aproveitar o máximo, sem pensar no amanhã. Porque no caso do hedonista, ele não tem essa ideia de vida, de continuação da vida depois da morte do corpo físico. Né? Então vamos aproveitar. Vamos gozar o máximo da nossa vida, porque para ele não existe essa ideia de vida após
a morte do corpo físico, né? E aí, tem outra teoria também, que algumas pessoas seguem, chamada de estoicismo. Alguém já ouviu falar? Alguém aí atrás já ouviu falar? Então, o estoicismo, ele é uma escola filosófica muito antiga, que foi fundada na Grécia, em Atenas, né? Que na Grécia havia a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Esparta cuidava de retirar as crianças, ainda cedo, do convívio com os pais, para que essas crianças fossem treinadas para a guerra. Então esse era o objetivo de Esparta, era treinar, fazer homens musculosos, com agilidade, para poder formar soldados. E Atenas era o contrário, se dedicava às artes, se dedicava à filosofia, à beleza, né? Ao pensamento. Então eram essas duas divisões dentro da mesma civilização, que era a civilização grega, que se dedicavam uma a uma coisa, a outra coisa. E em Atenas foi fundada essa escola do estoicismo, né? Buscava paz interior, que é algo muito importante, né? A paz interior, a conquista da paz interior. Porque ele tinha um pensamento de que tudo na vida é mutável. Está o tempo todo mudando. E a gente não sabe qual vai ser o tipo de mudança, qual vai ser a próxima mudança. O que vai, né? Eu costumo dizer, o que vai acontecer na próxima curva. A gente não sabe. Então está tudo em mutação. Mas a única coisa que eu sou capaz de controlar, né? A única coisa que eu tenho, porque eu não consigo controlar a vida. Já que a vida está o tempo todo mudando, como é que eu posso ter um controle da vida, né? A gente busca muita segurança, né? Eu quero a segurança, então eu vou guardar um dinheiro, eu vou procurar criar alguma coisa que me dê uma segurança do futuro, mas eu não tenho garantia, porque como está tudo mudando, pode ser que de repente aconteça alguma coisa e todo aquele planejamento que eu fiz vá por água abaixo. Então, eu procuro ter, mas eu não tenho 100% de garantia de que eu vou ter uma segurança, algo que me dê de fato uma segurança. Então, para o estoicista, ele acredita que a única coisa que ele pode ter algum controle é sobre si mesmo, né? É sobre sobre o controle que acontece internamente. Então o que acontece? O estoicista, ele procura transformar os sentimentos ruins usando a razão. Então ele experimenta aquele sentimento ruim, vamos dizer, uma agressão, ou alguma notícia muito ruim, muito desagradável, né? Então ele em vez de se deixar levar por aquele sentimento e ser destruído e consumido por aquele sentimento, por aquela coisa desagradável que aconteceu, aquela fatalidade, ele procura usar a razão dele para transformar aquilo numa experiência que possa ser de alguma forma proveitosa para ele. Como ele não consegue, vamos dizer assim, controlar os acontecimentos da vida, ele procura controlar ele mesmo, porque sobre ele mesmo ele sabe que ele pode ter algum êxito de controle. Então ele não tenta controlar os outros, porque também é impossível. E na maioria das vezes a gente foge dessa ideia de se autodisciplinar, de se autocontrolar para controlar os outros, né? Que é mais fácil a gente ficar olhando para o outro, né? Tentar controlar o outro é mais fácil do que controlar a gente mesmo. Porque controlar a gente mesmo a gente vê que dá trabalho. Eu me lembro que uma vez eu li um livro do Augusto Cury, que ele dizia assim: pelo menos hoje, não julgue nada. E aquela frase ficou na minha cabeça: pelo menos hoje, não julgue nada. Não era nem não julgue ninguém, era não julgue nada. E quando eu saí para ir trabalhar, eu fui vendo como eu julgava tudo, até as cores eu julgava. Comecei a achar que a estação de trem não estava pintada adequadamente,
que a cor não era agradável, aí vinha aquela coisa na minha cabeça, pelo menos hoje não julgue nada. Aí eu tirava aquele pensamento, eu não vou julgar isso que eu estou vendo. Aí comecei a julgar, olhar para a roupa das pessoas, achando que o sapato não estava combinando, que não sei o quê. Pelo menos hoje não julgue nada. Então, tirava aquele pensamento da minha cabeça. E comecei a ficar com a cabeça vazia. Aí comecei a perceber que os meus pensamentos, que as minhas emoções estavam girando todos em torno do julgamento que eu fazia das coisas e do próximo. Então, se a gente... É engraçado porque eu nunca tinha parado para tentar isso. Mas depois que eu li aquilo no livro, aquilo ficou na minha cabeça, eu comecei a prestar atenção nisso. Eu falei, olha só, eu não consigo pensar em mais nada, a não ser na vida do outro. Ficava aquela coisa na minha cabeça, que a pessoa, aí vinha a lembrança de gente que estava trabalhando de um jeito que deveria fazer de outro jeito. E aí eu comecei a me forçar a não julgar nada. Não julgar Deus, que a gente julga Deus também, né? Então, não julgar Deus, não julgar religiões, não julgar pessoas, não julgar nada. E um espaço imenso se abriu dentro da minha mente. Aí eu pensei, o que eu vou fazer com esse espaço que se abriu agora que eu tirei tudo isso, esse julgamento, esse preconceito que eu dava para as coisas, né? Eu criava um conceito antes. Pré-estabeleci um conceito antes daquilo. Aí o que acontece? Nesse espaço, comecei a pensar em mim. Eu tive tempo para pensar em mim. Tive espaço mental para poder pensar em mim. Aí comecei a pensar em rever minhas atitudes, meu comportamento. Comecei a ver todas as coisas que estavam relacionadas a mim. Então é isso que o estoicista faz. Ele procura se abster um pouco do mundo exterior, que ele não tem como controlar, né? Ele pode conduzir da melhor maneira possível, mas ele não tem como controlar, né? A gente pode ajudar alguém, mas a gente não pode definir como a pessoa vai conduzir o caminho da busca da felicidade dela. A gente não sabe, né? A gente pode indicar o caminho. E é até ruim quando a gente força muito alguém. Geralmente, quando você empurra uma pessoa por uma porta, aí que ela não quer entrar. Aí que ela se prende ali e não quer entrar. Agora, se você indica o caminho, aí na hora que ela achar propício ela vai entrar. Então, o estoicista, ele pensa nisso. Além disso, além de ver um sentido para a vida, no sentido de se controlar, né? Não deixar que as emoções tomem conta do seu coração, da sua mente de forma destrutiva, né? Transformar aquela experiência num aprendizado, quer dizer, ver a vida não como uma série de sofrimentos, de angústias, mas como uma série de etapas, de desafios para que ela possa crescer. Porque a gente só cresce quando é desafiado. Quando a gente não é desafiado, a gente permanece. Quando a gente está muito satisfeito com a vida, com tudo, a gente permanece ali. A gente não cresce muito no momento da felicidade. Mas quando a gente é acolhido por uma situação desafiadora, aí a nossa mente tem que trabalhar. Porque para vencer aquele desafio, você tem que usar a tua inteligência. Você tem que procurar harmonizar o teu sentimento para você lidar com aquele desafio. E aí, quando você vence aquele desafio, ou quando você passa por aquela etapa, por aquele desafio, você se vê melhor, você se vê mais forte, você se vê mais inteligente, você se vê mais preparado, né? Então, além desse pensamento de autocontrole, de se observar, de se analisar, né? Porque o que acontece é que nós permanecemos muito suscetíveis. Então, por exemplo, se eu estou muito bem, cheguei aqui hoje no centro, estou muito bem, e alguém chega com mau humor, ou com algum outro problema, e não me cumprimenta, ou me trata mal, aqui eu sou tão suscetível, sou tão frágil, que o meu dia acaba. Eu sou capaz de dizer assim, cheguei aqui muito bem, mas agora já estou. Acabou o meu dia.
Então a pessoa se torna dona de você. Né? No budismo, eles falam muito isso, que aquele que consegue tirar você do teu centro, aquele que consegue tirar você da tua paz interior, é seu dono. Né? Então a paz, o desenvolvimento da paciência, é quando você é dono de você mesmo. Então, a paciência é ser dono de você mesmo. E se alguém consegue tirar você do teu centro, essa pessoa é que é a sua dona, não é você. Porque ela consegue comandar o teu estado de espírito. Né? E às vezes a gente reza para Deus pedindo paciência, como se a paciência pudesse ser dada assim pronta. Né? E não é assim que ela acontece. Não é assim que ela surge, que ela desabrocha, não é assim. Ela não vem pronta. Então o que acontece? Já que você pede tanto paciência, virão situações para que você possa desenvolver a paciência. Aí eu me lembro de uma monja budista que falou que se você quer realmente desenvolver essas virtudes, não é? Você tem que procurar trabalhar isso dentro de você. Aí vão vir pessoas que vão testar a sua paciência. Aí você diz assim, meu Deus, eu não vou rezar mais pedindo essas coisas, porque quanto mais eu rezo, mais problema me aparece. Né? Aí você, aqui no centro, né? Nós estamos aqui ouvindo uma musiquinha gostosa, está todo mundo muito bem, só sorrisos, né? Então, mas aí, quando você está em casa, a voz de uma determinada pessoa já consegue desestruturar completamente. A voz daquela pessoa, a presença daquela pessoa consegue te desequilibrar completamente. Porque aí é o momento de você desenvolver a tua paciência, de você dizer, não, eu vou procurar manter o meu equilíbrio. Eu vou fazer um exercício de respiração, eu vou fazer uma prece, eu vou mentalmente dizer um mantra, eu vou fazer alguma coisa para poder ir trabalhando. Aí com o tempo, aquela pessoa já não vai causando tanto assim. Eu estou falando por mim mesmo, porque eu já tive pessoas no meu trabalho que eu não tinha nada, historicamente não tinha história nenhuma com essa pessoa, mas o rosto da pessoa já me desequilibrava. Eu olhava e queria consertar, sabe? Alguma coisa ali me tirava a minha harmonia. Aí eu pensei assim, gente, não é possível que essa pessoa tenha esse poder sobre mim. Que eu estou muito bem, estou feliz, estou vendo tudo lindo. De repente eu olho, Deus do céu, a pessoa não me fez nada, nunca tive convivência com ela com nada, mas ela tem essa capacidade. Eu pensei assim, provavelmente nós já vivemos vidas juntos. Porque os espíritos falam que nós não reencarnamos separados uns dos outros. Então, se eu tenho um problema, vamos dizer, eu fui um mau médico. Quando eu era um médico naquele hospital, eu era um tirano. Eu oprimia as pessoas, eu dificultava os atendimentos, eu recusava atender determinados doentes. Aí o que acontece? Quando eu reencarnar, eu não vou reencarnar lá na China, num hospital lá na China. Eu reencarno, a gente estava até lendo isso, eu e o Leão lá em casa. Eu reencarno ali na mesma cidade, no mesmo lugar, e vou trabalhar no mesmo hospital, sabe? A providência divina, a comunicação dos espíritos nos dizem que não tem nada que seja assim, um acaso. Não foi um descuido, essa flor caiu aqui. É tudo pensado, é tudo organizado, sabe? Assim como na Terra existe uma organização, no mundo espiritual essa organização é muito mais eficiente, é muito mais bem observada, porque ela é comandada por espíritos de um grau muito grande, de uma elevação muito grande, de um controle emocional muito grande, de uma ciência, de várias ciências, sabe? Tanto que André Luiz, quando chegou do outro lado e viu a medicina espiritual, ele se espantou demais. Quando ele viu que o mau humor era um diagnóstico de saúde, que o espírito mal-humorado, ele tinha mau cheiro, tinha um cheiro desagradável,
sabe? Que o espírito com ódio, ele tinha um odor de carne em putrefação, em decomposição. O humor gerava uma espécie de aroma ao redor dele. E ele pôde ver também que as almas dedicadas à caridade, ao amor, à gentileza, têm aromas de flores, rosa, jasmim, né? Tem espíritos que quando chegam no ambiente você sente um aroma de rosas, um aroma de flores, uma sensação agradável ao redor, né? E aí chega ao ponto do perispírito iluminar, né? Então, ele ficou deslumbrado com aquilo. Então nós temos um acompanhamento muito grande do mundo espiritual. Então essa monja, ela dizia assim, olha, quando você encontrar aquela pessoa que te tira a paciência, é claro que você não vai fazer isso, mas você deveria chegar para essa pessoa e dizer assim, muito obrigado por você ser tão horrível, por você ter essa capacidade de me mostrar que eu ainda não sou dono de mim mesmo, que você tem a capacidade de me tirar do meu centro e fazer com que eu perca o meu dia inteiro. Olha o poder que essa pessoa tem sobre você. Então nós temos que trabalhar contra isso. Então o estoicista, ele faz isso. E além disso, né, ele ainda acredita, eu estou falando disso porque tem pessoas que são estoicistas. Tem pessoas que realmente vivem essa filosofia de vida. Essa filosofia de procurar essa paz interior. Aí são pessoas que se dedicam à natureza, ao contato com a natureza, ao contato com músicas mais agradáveis, algumas a meditação, né? Filosofias do Oriente. E além disso, elas também, o significado da vida delas também caminha pela questão da vida, vamos dizer assim. As atividades da vida, elas são pessoas que estão envolvidas com a vida. Então são pessoas que acordam muito cedo, né? E começam a fazer alguma coisa, ou limpa a casa, ou cuida da comida, mas elas estão envolvidas ativamente com as atividades da vida. Não é aquela pessoa que acorda tarde, ou que não valoriza as horas do dia. Não, o estoicista, além de ele buscar uma paz interior, ele também busca estar envolvido com as atividades da vida, né? Essa filosofia surgiu numa escola helenista, fundada em Atenas por Zelão de Cício, em 333 a 262 a.C. E foi concluída por Crísipo de Solunte em 280 a 206 a.C. Olha como é que é antiga esse pensamento estoicista. Quer dizer, ele já é um pensamento um pouco mais aprofundado do que do hedonista. O hedonista já é uma coisa mais rasa, né? É só busca de prazer. E que é uma grande maioria dos habitantes da Terra, né? Não tem assim um ideal mais aprofundado, o ideal é só viver a vida, né? Deixa a vida me levar, né? Usufruir o máximo, porque a vida vai acabar e tudo vai acabar na ideia do hedonista. Já na ideia do estoicista é a paz interior, já que eu não posso controlar os acontecimentos de fora, eu busco controlar o meu mundo interno. E para isso também eu procuro me envolver o máximo nas atividades da vida. E um outro pensamento também que está envolvido nessa questão é o existencialismo. Alguém já ouviu falar do existencialismo? Às vezes ouviu falar, mas não sabe bem o que é, né? O existencialismo é de um filósofo dinamarquês chamado Søren Aage Kierkegaard. Então, esse filósofo, o homem tinha muito conceito, ele era filósofo, teólogo, poeta, crítico social e considerado o primeiro filósofo do existencialismo. E o que seria o existencialismo? O existencialismo, ele é baseado, ele acha que a vida, que o sentido para a vida, né, que o propósito da vida está ligado às escolhas.
Então ele acredita que a nossa vida é... O que compõe a nossa vida? As escolhas que nós fazemos. Então, se eu escolhi estar aqui agora, falando com vocês, a minha vida, um dos sentidos da minha vida está nessa escolha que eu fiz. Se eu for me alimentar de alguma coisa, é essa escolha. Então, uma escolha unida a outra escolha vai dando um sentido para a minha vida. Só que assim, eu não posso me esquivar da repercussão dessas escolhas. Eu posso escolher o que eu quiser, né? É o livre-arbítrio da doutrina espírita. Eu posso escolher o que eu quiser, mas eu não posso me eximir dos resultados das minhas escolhas, né? Então, quer dizer, eu vou viver as consequências de tudo aquilo que eu escolher. Então, nós temos essas três formas de pensar, né? O hedonismo, o estoicismo e o existencialismo, que são escolas de filosofia que buscam um sentido para a nossa vida. Mas o nosso pensamento continua. O que será que dá sentido à nossa vida? Essa pergunta, ela deve ficar sempre na nossa mente. Para que caminho eu estou direcionando a minha vida? Porque se nós não buscarmos fazer essas perguntas filosóficas na nossa vida, a nossa vida pode ter um sentido muito raso. Muitas vezes, o sentido da nossa vida é uma pessoa, né? E se nós perdemos aquela pessoa, perdemos o sentido da nossa vida. Eu me lembro de um filme que eu vi uma vez, que a esposa, era uma norte-americana, ela conhecia os gostos de todos os familiares. Ela conhecia o gosto do café da manhã da filha, do marido, dos outros filhos. Então, quando eles acordavam, como era uma família norte-americana, ela preparava aquele café com bacon, com ovos, mas que tinha uma maneira própria de preparar, porque cada um gostava do bacon com ovos de um jeito. Então, ela já preparava tudo. Mas, um dia o marido deixou ela, os filhos também se casaram, se afastaram dela, e ela ficou sozinha. E aí o que acontece? Ela viu que ela sabia de tudo, do marido e dos filhos, mas não sabia nada dela própria, né? O corpo dela era para a família, a inteligência dela era para a família, as atividades dela toda era para a família, só que a vida decidiu que agora ela ia perder aquela família. A gente não sabe os propósitos de Deus, mas algum propósito tem, né? Para que isso aconteça. Então, em determinado momento, toda aquela família desaparece. O marido deixa, os filhos se afastam e ela fica só. Aí, se for pensar assim, como um hedonista, vai dizer assim: nossa, vou vivenciar o sofrimento. Então, vou procurar uma felicidade imediata para botar um pano em cima desse sofrimento, amenizar esse sofrimento, porque o sofrimento não vale de nada, né? Já o estoicista, ele já ia pensar assim: o que eu posso fazer? Qual é a lição que esse sofrimento está querendo me trazer? O que a vida está querendo me ensinar, já que eu perdi o esposo, já que eu perdi os filhos, e agora eu estou sozinha? O que a vida está querendo me ensinar? O estoicista, ele já ia pensar dessa forma. Ele ia se dedicar às atividades da vida, no dia a dia, né, a sobrevivência, a tudo mais, e ia procurar dentro da razão um sentido para aquilo tudo. O que a vida está querendo me dizer com isso? Por que a vida está querendo que eu experiencie esse momento? Foi o que aconteceu com ela. Aí o que ela começou a fazer? Bom, já que eu não tenho mais para quem fazer café da manhã, a não ser eu mesma, eu vou fazer o café para mim. E qual é o gosto, qual é o café da manhã que eu gosto? Ela não sabia. Ela sabia dos filhos, ela sabia do esposo, mas o café da manhã dela, ela não sabia qual era. Aí ela fez vários e foi experimentando, até que ela elegeu um que era o mais saboroso, que era aquele que ela realmente mais gostava. Aí ela notou: olha,
Durante toda a minha vida eu não soube qual era o café da manhã que eu gostava. Agora eu sei que é esse. Aí ela falou, esse é o café da manhã. E ali ela foi se descobrindo, se redescobrindo, porque ela não se conhecia. Né? Conhecia tudo, como diz Jesus. Ganhou o mundo e perdeu a própria alma. Então ela começou a se descobrir. O que a vida queria dela? Que ela se descobrisse. Né? Porque de repente a gente coloca as pessoas como objetivo da nossa vida, e esse é um mecanismo de fuga para não olharmos para a nossa própria vida. Né? Então a minha meta é o meu marido, a minha meta é o meu filho, a minha meta é outra coisa, mas não sou eu mesmo. Então a vida está querendo que agora a sua meta seja você mesmo, você olhar para você mesmo. Né? Então ela começou a fazer isso. Aí a gente entra num projeto chamado Projeto de Valor, que uma professora da universidade, da Carolina do Norte, uma professora de filosofia chamada Susan Wolf, desenvolveu. Esse projeto, ela também procurando o sentido para a vida, ele diz que a nossa existência tem um significado, que ela disse que tem dois caminhos, segundo a professora Susana Wolf. Dois caminhos. Ou Deus existe, né? E se Deus existe, Deus criou você com um propósito, porque se você existe hoje, uma parte do tempo de Deus foi ocupada na tua criação. Então, um momento, Deus pensou em você e você foi criado. E se você foi criado, não foi por criar, né? Foi criado com um propósito dentro do universo, dentro do organismo cósmico. Né? Você que é uma célula desse organismo cósmico, foi criado com um propósito. Então você deve buscar qual é o propósito da sua criação. Por que você foi criado por Deus? Né? Ela disse, dois caminhos. Ou Deus existe e você foi criado, e o sentido da vida seria esse propósito de Deus, ou Deus não existe e a vida não tem significado nenhum. Não tem propósito nenhum. Né? Já que não existe nada além. Né? É só isso aqui mesmo, isso não teria sentido nenhum. E aí a gente vê que, no nosso caso, nós que somos espiritualistas, espíritas também, com a base do espiritismo, nós sabemos que Deus existe. Porque até então nós tínhamos uma filosofia muito fugidia. Era uma crença, mas uma crença assim que não tinha uma certeza muito grande. Aí quando vem as comunicações da mediunidade, com o respaldo de médiuns assim inatacáveis, de médiuns confiáveis, aí você tem uma doutrina, uma filosofia que você pode confiar. E aí os espíritos dizem que Deus existe, que é a causa primária de todas as coisas. É uma forma de tentar explicar Deus, porque é uma forma que explica, mas não consegue, não cerca Deus ali naquela resposta. Não define totalmente o que seja Deus. Até porque está além da nossa compreensão. Então, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos aperfeiçoando a nossa compreensão de Deus. Né? Mas nunca nós vamos chegar a ter essa visão total. Né? O que nós temos conhecimento que tem uma visão mais avançada, uma compreensão mais avançada do que é Deus, é Jesus. Né? Porque Jesus, ele além de chegar ao grau de espírito puro, que seria aquilo que nós conhecemos como um anjo, e quer dizer, ele se purificou de todas as mazelas, de toda a sujeiridade, toda a contaminação. E o que é isso? Porque quando nas bem-aventuranças Jesus fala, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Que pureza é essa? É quando você limpa o teu coração
de todo o egoísmo, de todo o preconceito, de toda a vaidade, de todo esse exclusivismo, todos esses ismos, né, que vão obscurecendo a tua visão de Deus. E quando você está mergulhado nesse mar, nessa lama, né, do egoísmo, do narcisismo, da vaidade, do ego, das exigências do ego, que é aquela criança que nunca cresce, que nunca está satisfeita, que chega num lugar, todo mundo tem que sorrir, porque senão ela não vai estar satisfeita. E aí permanece uma criança espiritual, fisicamente, cronologicamente, pode ser já um homem de idade avançada. Mas lá dentro ainda é uma criança animada, que não consegue lidar com as negações quando a vida diz um não consegue lidar, faz uma birra, acha que Deus é injusto, que Deus não existe, já começa a fazer chantagem, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa começa a amadurecer espiritualmente e limpar o seu coração desses sentimentos, aí ela começa a perceber melhor a Deus. Ela ouve um canto do pássaro de maneira diferente. Ela vê a natureza de maneira diferente. Ela se sente integrada numa orquestra, numa sinfonia, que é a Sinfonia do Universo, muito maior do que ela mesma, né? Então, esse espírito que chega nesse ponto e se torna um anjo, um espírito puro, né? Jesus transcende. Além de ser um espírito puro, ele é um Cristo. Como existem vários Cristos no universo, né? Existe o Cristo da nossa galáxia. Existem os Cristos dos sistemas solares, das outras galáxias, né? E esses espíritos, eles estão face a face com Deus. Eu e o Pai somos um. A minha comida, a minha bebida, como dizer, o meu prazer, a minha alegria é fazer a vontade do meu Pai. Já não tem mais ego, não tem mais vaidade. É como se dizer, não tenho mais vontade. Porque a minha vontade é Deus, é a vontade de Deus, já está unida a Deus. A nossa ainda não está assim, né? A gente ainda fica assim, olha, a gente vai fazer uma prece, fala com Deus o que a gente quer. A gente vai fazer uma prece, olha, é isso, isso e isso, hein? Olha, não é desse jeito não, é assim, 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 assim. Então, quer dizer, a gente quer que a nossa vontade prevaleça sobre a vontade de Deus. Já no caso de Jesus e desses espíritos, eles já não. Eles abriram mão do seu ego, da sua felicidade pessoal, ou da sua ideia de felicidade, porque eles sabem que a proposta de Deus é muito maior do que a proposta dele. Então ele já se entrega a Deus. Então fazer a vontade do meu Pai, que está nos céus, é a minha comida, é a minha bebida. Então ela diz que ou existe essa hipótese, ou então não existe Deus e a vida não tem sentido nenhum. E um dos principais argumentos dessa teoria da professora Susan Wolff é que a felicidade não é algo importante para o significado da vida. Porque nós vivemos querendo ser felizes, a cata de felicidade, buscando a felicidade de uma maneira desenfreada, chegando ao ponto, né, as pessoas sem caráter, sem moral mais desenvolvida, de passar por cima dos outros, né, para poder, em nome da felicidade. Então eu passo por cima da felicidade do outro. Como diz o Divaldo Franco muitas vezes, ele fala, em vez de amar as pessoas e usar as coisas, ama as coisas e usa as pessoas, em nome de uma pseudo-felicidade, né? Constrói a sua felicidade em cima da infelicidade de outro, achando que isso vai ficar impune, né? Que isso é uma legião espiritual. Muitas vezes nós somos muito bonitos fisicamente e somos completamente deformados espiritualmente. André Luiz teve a oportunidade de ver isso quando foram socorrer uma pessoa, uma família, e viu uma mulher colocando a mesa muito bela, muito maquiada, muito bem cuidada, perfumada, e os obsessores dentro da casa, e aí ele
Ele, em determinado momento, ela terminou de ceiar, foi fazer a cesta, e quando ela deitou, que se desdobrou do corpo através do sono, porque o batimento cardíaco diminui, a respiração diminui, os laços que prendem o espírito se afrouxam e o espírito se desprende do corpo. Quando ela se desprendeu, era uma bruxa, aquelas bruxas dos contos infantis. Ela tinha toda aquela aparência da bruxa, completamente diferente daquela mulher linda, né, que era dona daquela casa. Quando ela se desprendeu, os obsessores saíram correndo, desesperadamente, porque ela tinha uma aparência muito desagradável. Então o que acontece? Essa falta de caráter cria uma deformação espiritual, que chega a ter um odor desagradável, né? Então nós vivemos em busca dessa felicidade. Nós, quando não temos essa moral, somos capazes de coisas horríveis. É o que nós vemos por aí, ó. Em busca dessa felicidade, as pessoas fazem coisas hediondas, né? Então ela diz, a professora Susan Wolff, ela diz que a felicidade não é significativa para a vida, para dar um significado para a vida, né? Então ela diz que, ela mostra que o valor, ela mostra que vermos valor em algo além de nós mesmos, por sua vez, dá um significado para a vida. Você vê valor em algo além de você, né? Aí ela diz, ela dá uns exemplos de Albert Einstein, de Madre Teresa de Calcutá, de Mahatma Gandhi, outros, que não levaram vidas felizes, né? Não levaram vidas felizes, muito pelo contrário, né? Gandhi foi jogado num trem em pleno movimento. Ele, que era um advogado, tinha um advogado formado com a sua roupa de advogado, estava dentro do trem na Índia. A Índia ainda estava sob o domínio dos ingleses. E em um determinado momento o guarda foi até ele e falou assim: por favor, a passagem. Aí ele, quando mostrou a passagem, aí ele falou assim: mas você não pode ficar aqui nesse vagão, porque esse vagão é só para os britânicos, né? Para pessoas brancas, né? Os indianos têm uma cor bem diferente, né? Aí falou assim: mas eu comprei a passagem, eu tenho direito. Aí, você prefere sair do vagão ou que nós atiremos você do vagão abaixo? E foi atirado do vagão em movimento, o trem se machucou muito. E a partir dali, ele começou a fazer um movimento para libertar a Índia do jugo dos ingleses. Um movimento sem violência. A ponto de uma vez, ele está diante de um guarda, o guarda esbofetear ele cair, levantar, levar outro bofete na cara, levantar de novo e ficou apanhando ali até não aguentar mais a levantar do chão. Mas não deu um golpe, reagiu com violência por causa da filosofia dele, né? Então não teve uma vida feliz. Teve um momento que ele chegou numa determinada cidade, e quando ele chegou naquela cidade, ele viu um homem vestido com uma fralda, aqui um pano. Porque tem gente que vê aquela imagem do Gandhi com aquele pano aqui e acha que aquilo ali era a roupa dele. Aí ele falou assim: olha, Gandhi, como é que nós estamos? Nós não temos nada aqui, nada. Olha como é que nós estamos. E o Gandhi pegou, tirou a roupa, botou também um pano aqui e foi preso. Aí quando foi preso, o amigo foi visitar, olhou na prisão e falou: mas o que foi? Tiraram tuas roupas? Aí ele disse: não, já que eu estou defendendo as pessoas que se vestem assim, eu vou me vestir assim também. Pegou um cajado, botou na mão e foi viver assim, né? Mas era um homem formado, de sociedade, e que decidiu fazer uma coisa diferente com a sua vida. Madre Teresa de Calcutá também, que uma vez andando no trem, um trem tão cheio em Calcutá, na Índia, e quando ela chegou a sair do trem, tinham 2 pessoas que morreram. Tamanhos a situação dentro do trem. E quando ela foi percorrendo as ruas de Calcutá, via aquelas montanhas de corpos, de leprosos mortos, e gente com todo tipo de dermatite, de problemas de pele, aquele monte de lepra, aquela dor, aquele mau cheiro de Calcutá, a miséria, né?
Aí quando ela chegou no mosteiro, que entrou dentro do convento, quer dizer, entrou no convento aquela paz. E uma imagem de Jesus, no meio do convento, que ela sempre via, mas que ela nunca tinha prestado atenção. Embaixo da imagem estava escrito assim: tenho sede. Ela olhou para aquilo e disse assim: como pode, né? Ele, até hoje, ele tem sede. E o que eu estou fazendo? Estou dando aula de inglês aqui no convento. Ela foi lá diante da Madre Teresa e disse assim: olha, eu não quero desfazer dos meus votos, mas eu vou sair do convento e vou fazer um trabalho fora. Então ela não teve uma vida feliz, teve uma vida de muita luta, mas ela deu um sentido maior do que ela mesma para a sua vida. Então esse é a proposta da Susanna Wolff, o projeto de valor. Quer dizer, você procurar dar o sentido para a sua vida, que seja algo maior do que você. Porque se o sentido da sua vida é uma pessoa, ou várias pessoas, algumas pessoas, ou o sentido da tua vida é a tua felicidade o tempo todo, coisa impossível na Terra. Porque a felicidade não é perene. São momentos que nós temos de felicidade. Uma pessoa que a gente não via há muito tempo, que voltou, uma criança que nasceu, né? São momentos de felicidade. Não é o tempo todo ser feliz o tempo todo, né? Então, se a gente não der um sentido para a nossa vida, um valor para a nossa vida, a gente pode gerar uma situação complicada e chegar ao ponto de perder tanto sentido para a vida que começar a dar a vida o sentido de um copo de bebida, de uma droga, de um vício qualquer. Por quê? Porque a minha vida perdeu o sentido. Então, quando eu uso aquilo ali, eu ganho um sentido. Quando eu bebo, eu me sinto pleno, eu fico falante, a minha vida volta, né? Então aquilo virou o sentido da minha vida. E aí a nossa vida fica muito rasa, caminha muito por baixo. Então, a ideia é você dar um propósito maior. Por exemplo, você olha aqui para esse cartaz, olha quantas campanhas, né? Quantas campanhas, quantas oportunidades de crescimento. E aí você vai ver, são campanhas dedicadas a famílias, a crianças, pessoas que você nunca viu, não conhece, né? Então a tua vida vai tendo um novo sentido através da caridade. Foi por isso que Jesus falou da caridade, amai o próximo, amai também a si mesmo, que é necessário. Ninguém pode pular o alto amor. Na filosofia do budismo, o Buda, ele diz que quando a gente joga uma pedra num lago, ela forma ondas, círculos de onda. Mas o primeiro círculo que ela gera é ao redor dela própria. Como a dizer, a primeira manifestação de amor que você deve ter é com você mesmo. Então, se eu vou fazer a caridade, primeiro eu tenho que fazer a caridade comigo. Se eu vou perdoar, primeiro eu tenho que perdoar a mim. Se eu vou cuidar de alguém, primeiro eu tenho que cuidar de mim, né? Então, primeiro é me amar. E aí aquela história da menina que não sabia qual era o café da manhã, isso é falta de auto-amor. Ela pulou a etapa do auto-amor para amar a família, mas não amou a si própria. Então o que acontece? Se eu não amo a mim mesmo, eu vou exigir o amor daqueles que eu amo, né? Porque eu não me amo, então eu tenho carência de amor. Eu tenho uma carência muito profunda de cuidado. Se eu não me cuido, eu vou exigir que o outro cuide de mim, né? Já que eu não me cuido. E eu vou ficar sempre procurando alguém que cuide de mim porque eu não cuido de mim. Que me ame porque eu não me amo. Então eu vou viver sempre assim, nessa carência, nesse déficit, botando essa responsabilidade que é minha na costa dos outros. Olha, eu faço isso por você e você nem percebe, você não me diz nem um obrigado, sabe? Então é aquela carência. Aí o que acontece? Se eu me amo e faço alguma coisa para você e você não me agradece, não me importa, porque eu já me agradeço a mim mesmo. É o ditado que diz: o homem que ama a si mesmo se ama.
Então eu não vou ter aquela necessidade. Se você chegou ao ponto de me agradecer, é porque você aprendeu a ser grato. Então é uma conquista sua, né? Mas eu não tenho essa necessidade da tua gratidão, né? Isso é uma coisa que diz respeito a você. A pessoa que é grata, que bom, ela conquistou, ela descobriu o sentido da gratidão. A que não é grata ainda não avançou nesse ponto. Ela ainda está naquela fase que ela não consegue entender a nobreza da gratidão, né? Então, primeira etapa, o alto amor. Porque se você não tiver o alto amor, você não pode amar o outro. Jesus disse, amar o próximo como a si mesmo. Se não existe o si mesmo, como é que vai ser esse amor ao próximo? Vai ser um amor um pouco oco, um pouco manco, faltando alguma coisa, né? E aí, eu vou ser aquela pessoa que faz o bem, mas que não faço bem a mim mesmo. Então, vou ficar assim, exigindo dos outros, me queixando dos outros o tempo todo, porque eu não estou fazendo a minha parte, que é me amar, que é me cuidar, né? E aí, se eu me cuidar, me autoavaliar, porque ninguém sabe o que é melhor para... O outro não sabe o que é melhor para você. Ele pode até tentar, mas só quem sabe o que é melhor para você é você. É você mesmo. Seja lá o que for. É aquilo que você está na tua etapa de vida, né? Então, amar o próximo como a si mesmo e a caridade nos tira desse exclusivismo que nos diminui, né? O egoísmo nos diminui, nos faz pessoas solitárias, sozinhas, né? Por exemplo, o Pequeno Príncipe, quando o Pequeno Príncipe estava viajando pelos planetas, que eram na verdade aspectos da personalidade humana, quando ele chega no planeta do vaidoso, o vaidoso estava no meio do planeta falando, aplaudam-me, porque eu sou o homem mais belo de todo esse planeta, eu sou o mais inteligente de todo esse planeta, eu sou o mais, a minha opinião é a melhor de todo esse planeta. E o Pequeno Príncipe ficava curioso olhando para ele, sem que ele percebesse, e disse assim para ele, mas só há tu no teu planeta. E assim também é. Aquele que não procura sair do egoísmo, só existe ele no planeta dele. Só importa a felicidade dele. Só importa o ponto de vista dele. Ele não consegue nem respeitar o ponto de vista contrário. Não dá o direito da pessoa pensar diferente. Ela tem o direito de pensar diferente. Mas como no meu planeta só vale o meu ponto de vista, então eu não aceito o ponto de vista de mais ninguém. E tudo bem, mas eu sou um solitário. Eu vivo sozinho. Já o altruísmo, a caridade, nos expande. Não é só eu. Sou eu, a minha irmã, minha outra irmã, são os irmãos, são as pessoas. Eu já não vivo num mundo sozinho, solitário. Eu já estou dentro do funcionamento do universo. Porque a fraternidade é a lei cósmica. É a lei cósmica. O que Jesus nos trouxe, ele não inventou. Ele trouxe uma lei que já é vigente no universo inteiro. É uma lei que permeia em todos os planetas, em todas as constelações. E qual é a lei? A lei da fraternidade. São fraternidades, comunidades, né, de autoajuda. Então, essa proposta do valor da vida, né, o projeto de valor, esse é o valor da nossa vida. Nós devemos dar um valor, um sentido que seja maior do que a nossa questão pessoal, a nossa felicidadezinha pequena, nossos momentos de felicidade, né? Nós temos que nos atirar para atividades que sejam maiores do que nós mesmos. Então, meus irmãos, é claro que esse pensamento ele vai se desdobrar ainda mais, não vai parar por aí, porque conforme nós vamos evoluindo como espíritos, o sentido da vida vai se ampliando cada vez mais, e se tornando mais luminoso, mais agradável, mais feliz, mais próspero, né? Não tem de nunca diminuir. Espero que o nosso Senhor Jesus nos abençoe. Agradeço a oportunidade mais uma vez e possamos continuar comungando desse clima de paz. Obrigado.